Olá pessoal, dando sequência à nossa aula de manipulação do DBGrid, hoje é a aula de número 2. Nós deixamos na aula passada nosso DBGrid dessa forma. Se você não assistiu, clica no card para ver a primeira aula, tá? Hoje a gente vai incrementar essa consulta aqui. Clica no título da grid, ele ordena por ordem crescente, clique de novo, ele ordena por ordem decrescente. À medida que você troca a coluna clicada, ele troca o campo de busca também, tá? E ele busca o texto tanto no início, quanto no fim, quanto no meio da palavra. Então, o texto que você escrever, por exemplo, aqui caixa, você clica em consulta, ele procura tudo que tem caixa no meio, tá? Então, vamos ao código. Bom, primeiramente vamos fazer umas alterações visuais aqui. No botão ativar, que a gente deixou na aula passada, vamos colocar o caption consultar. Vamos renomear ele para BTN consultar. Aumentar ele um pouquinho, puxar a grid para baixo para dar um espaço aqui. Vamos acrescentar um campo edit para a gente digitar o nosso texto de busca, um campo combo box para a gente colocar as opções, qual campo que a gente vai querer filtrar, e os labels para poder identificar cada campo certinho com seu nome. Um label aqui também, vamos alinhar ele de acordo, deixar ele alinhado um com o outro. Que eu coloco pesquisar por. Nesse outro aqui eu vou chamar de texto. Vamos renomear o componente para poder usar ele dentro do código, para ficar mais fácil, tá? EDT texto, ou melhor, EDT consulta. E aqui eu vou chamar de CMB pesquisar. Vou redimensionar ele. Aí agora eu vou alinhar o botão consultar. Vou fazer as modificações aqui para deixar certinho. Bom, depois disso eu vou para o código, vou fazer uma alteração aqui para melhorar o código da aula passada. Esse código aqui que define o tamanho da linha do DBGrid, eu vou recortar ele e vou colocar na função, deixa eu ver aqui, a função, não é do form não, é do data source. Eu vou colocar na função onDataChange para que toda vez que a minha query unidade for reprocessada, ele reprocessa também a linha, tá? E aqui no botão consultar eu vou eliminar esse código aqui porque a gente vai colocar outro, tá? Depois a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: na hora que ele selecionar o campo no botão pesquisar aqui no combo box, eu tenho que escrever o seguinte código. Eu vou ter que pegar o campo que ele selecionou. Então, para isso eu vou fazer um for e preciso de um contador. O contador vai chamar i do tipo inteiro, tá? Então eu vou fazer um for aqui de 0 até o número de colunas do meu DBGrid. Eu vou pesquisar ele todo para verificar qual campo selecionado pertence à coluna do DBGrid. Então, eu vou percorrer aqui todas as colunas, dou um count nela, -1, tá? Porque começa do 0, então eu tenho que tirar 1 lá no final. Se eu colocasse o i igual a 1, recebe 1, eu não precisaria do -1 lá no final. E aqui dentro desse for eu vou testar. Se a coluna que está sendo verificada, o título dela for igual ao texto do meu combo pesquisar, então eu vou fazer o que? Vou pegar esse campo e vou passar ele para uma função que eu vou criar. Vou chamar essa função de atualizar SQL.
tá? Eu vou passar esse campo aqui. Por quê? Porque eu mudei o campo da consulta, que eu quero consultar por um outro campo, então eu tenho que atualizar o SQL de acordo com esse campo que eu selecionei, tá? E depois que eu fizer essa procedure, eu vou abrir e ativar a minha query unidades. Vou dar um open aqui, podia ser um active recebe true também, tá? Aí depois eu coloco um exit aqui para quando ele encontrar a coluna ele sai do for, não precisa mais continuar. Então esse daqui foi o código do change, do evento onChange do combo pesquisar. Tá? Agora eu preciso fazer um código igual para o título da grid. Então quando o usuário clicar no título da grid, eu mudo minha busca de acordo com o campo do título que ele clicou. Então eu vou copiar o código aqui em cima do onChange, porque vai ser igual, tá? Eu chamo a minha função atualiza SQL, que a gente vai fazer daqui a pouco. Como o evento title click já pega a coluna clicada, então eu não preciso dar um for, só joga o nome do parâmetro aqui que ele passa automaticamente e depois eu dou um open na minha query. Tá? Simples assim. Agora vamos fazer essa procedure aqui para atualizar o SQL toda vez que eu mudar o campo de busca. Então eu vou digitar procedure, logo no começo lá da minha, da, do, da minha implementação, para ficar mais fácil de achar. E porque ela tem que estar em primeiro lugar ali. Depois, dentro dessa procedure, vai passar uma variável, um parâmetro chamado nome do campo, que é o nome do campo que eu vou fazer a busca, vai ser do tipo string, que eu vou passar só o nome dele. Tá? Deixa eu subir aqui, tirar essa variável que não precisa, isso aqui é código antigo. Vou colocar um form na frente, porque ela vai pertencer a esse form, tá? Dou um Ctrl Shift C, ela já vai na declaração automática ali. Então vamos desenvolver essa função. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser declarar as variáveis dela. Eu vou precisar percorrer a dbGrid, então eu vou precisar de um contador aqui. Vou declarar uma variável i do tipo inteiro. Eu vou precisar de uma variável temporária do tipo string para montar a minha linha do SQL de acordo com os parâmetros que eu vou passar. Então, essa linha SQL e também um campo do tipo string, esse tipo do campo, do tipo string não, desculpa, do field type, que vai me falar o tipo de campo que eu estou fazendo a minha busca. Então, já começando no for aqui, o for de 0 até o número de colunas da minha grid, do dbg registro. Vou percorrer cada coluna do dbGrid. Para quê? Para alterar a cor do título de acordo com a coluna, com o campo que eu selecionar para mudar. Então eu seleciono o campo código, eu tenho que mudar a cor do título do campo código para indicar para o usuário que esse campo ele é o que está sendo buscado, tá? Então eu vou fazer um teste dentro desse for aqui. Se a minha coluna que está sendo pesquisada for o campo dela for igual ao campo que eu passei lá no parâmetro, o nome do campo, então o que eu vou fazer? Eu vou mudar a cor do título e a cor da fonte do título. Eu vou colocar aqui o dbg registro columns, o índice dela, e ponto title ponto color recebe black, cl black, eu vou pôr, e embaixo eu vou copiar o código, colar, porque eu vou mudar a fonte dele. Eu vou deixar a fonte do tipo branca, ou melhor, do tipo amarelo. E também eu vou fazer o meu cmb pesquisar.text receber o nome desse campo.
tá? Para ele alterar ali. Eu poderia passar aqui a variável nome do campo, mas eu prefiro passar o caption aqui da coluna, porque aí fica certeza de que o que está sendo passado é o valor correto. E se não for o nome que eu estou pesquisando, ou seja, se for qualquer outra coluna, então eu tenho que deixar ela do modo padrão, tá? Tem que colocar ela do jeito que ela era antes. Se ela tiver preta, eu tenho que deixar do jeito que ela era antes. Se ela tiver já do jeito que era antes, então não vai haver mudança nenhuma. Então o que eu faço? Se ela não for a que eu estou pesquisando, eu ponho aqui o dbgrid registro ponto fixed color, que é a cor inicial que eu selecionei para o meu título, e aqui eu vou deixar a cor padrão, que é o branco. Então é isso daí que a gente faz para mudar o título, a cor do título que foi clicado. Eu vou dar um espaço aqui, vou melhorar a visualização desse código aqui, vou colocar um comentário falando que pintando pintando o título da cor, a cor do título do dbgrid, da coluna do dbgrid. E agora a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que trocar a SQL da minha query. Tá? Então eu vou fazer o quê? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fechar a minha query unidades, vou dar um close, vou limpar o select dela, tá? Vou pegar o select que ela tem já, que está armazenado lá, vou dar um clear para limpar e vou adicionar um novo, um padrão, tá? Um SQL inicial. Vou dar um SQL, faltou SQL aqui, ó. SQL.addStrings. E da onde vai vir esse SQL padrão? Eu vou criar uma variável do tipo tstrings, vai chamar SQL consulta padrão. E essa variável eu vou declarar ela aqui no var do formulário. Por quê? Porque ela vai pertencer a esse formulário e eu vou precisar usar ela em outros procedures do próprio formulário. Então eu vou declarar ela aqui do tipo tstrings, tá? Então eu preciso atribuir um valor inicial a ela. Quando é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar ela no create do form. Então toda vez que esse form for criado, cadê o create aqui? Aqui. Toda vez que esse form for criado, eu inicializo a variável, instancio ela, tá? Dou um string list ponto create e atribuo o valor inicial do SQL para ela. Tá? Como eu estou trabalhando com a minha query unidades, então eu vou dar um select nessa query. Se você trabalhar com outra query, uma tabela com vários campos, é só colocar os campos que você deseja que vai aparecer lá no dbgrid aqui. Tá? Então select código, nome, from unidades. Digitei errado aqui. Ponto e vírgula. Aqui também está errado. Pronto. Então assim ela já vai atribuir o valor inicial a ela e aqui nessa linha aqui ele joga para dentro da minha query unidades, tá? Então eu vou montar agora, vou acrescentar código nessa linha SQL para ela ficar buscar com o campo que eu estou selecionado. Então o que eu vou fazer? Eu vou verificar primeiramente se dentro dessa SQL minha inicial ela já tem a cláusula where. Porque se você estiver fazendo aí tá no seu projeto, já tiver o where na cláusula, então eu preciso testar ele. Então eu vou colocar um pos maior que zero, where maiúsculo. Para isso eu vou testar o SQL também em maiúsculo, tá? Então eu vou dar um answer uppercase aqui e vou testar o meu select que está dentro o meu texto do select que está dentro da query. Tá? Então ele vai testar ele, verificar se ele já tem a cláusula where. Se tiver, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um end,
tá, para o meu campo que eu quero buscar. Então eu vou pegar o linha SQL aqui, vou fazer ela receber end, com espaço no início e no fim, para não dar erro. E se ela já não tiver a cláusula where ainda, eu vou colocar para ela pesquisar por esse campo que eu quero. Então aqui eu coloco um where. Então assim a gente já deu início à criação da nossa linha, nossa alteração no SQL. E agora eu vou testar o tipo do campo, não, desculpa, o tipo do campo. Vou testar o tipo do campo para ver se ele for do tipo string, eu vou fazer uma busca incremental nele com like. Se ele não for, se ele for do tipo data, se ele for tipo inteiro, aí eu já faço uma busca com ele com igual, né? Em vez de ser like. Então eu faço a minha linha SQL receber ela mesma, que ela já tem um valor que foi atribuído ali em cima, mais o nome do campo que eu estou passando por parâmetro na procedure, like, um parâmetro aqui que vai receber o valor que eu digitar dentro da UEDT consulta. Tá? Então eu vou chamar esse parâmetro de p_field. E se esse tipo não for do tipo string, for de outro, então eu vou repetir o código. Em vez do like, eu coloco um igual. Ponto e vírgula no final. E agora eu preciso verificar a ordenação dela. Tá? Eu tenho que mandar ela ordenar pelo campo também que eu estou buscando e de forma ascendente ou descendente. E como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a propriedade tag do dbRegistro, dbGregistro, tá? Do meu componente dbGrid. Então eu vou colocar aqui ponto .tag. Se ela for igual a zero, que é o padrão inicial, então eu vou fazer um order by, vou fazer minha linha SQL receber um order by ascendente, tá? Que é a ordem crescente. Então eu vou recortar aqui o nome do campo para usar ele na frente. Vou dar um order by aqui, apagar o field, concatenado com o nome do campo mais o ASCII de ascendente. Tá? Então se a tag for 0, eu busco por ordem crescente. Se ela for 1, que é o valor que eu vou atribuir a ela, eu busco ela de forma decrescente. Então assim a gente monta a nossa nova linha de busca que vai ser colocada lá dentro da Query Unit. Aqui eu vou fazer a minha tag assumir um outro valor, mas eu não vou repetir esse if não, eu vou apagar ele aqui, ó. Vou dar um begin end aqui, begin end, e vou colocar esse valor novo dentro dela, para não ficar repetindo o if. Então, eu faço ela receber 1, porque aí eu sei que a próxima vez que eu clicar, ela vai ordenar por ordem decrescente. E aqui, se ela já tiver como decrescente, ela recebe 0 para ela ordenar por ordem crescente na próxima vez, tá? Então é isso, terminado a minha linha aqui, agora eu vou pegar a minha SQL e vou adicionar essa linha ao meu SQL da Query Unidades, essa linha que eu criei, tá, de acordo com o campo que eu quero buscar. Então eu adiciono aqui no sql.add a variável linha SQL. Tá? Depois disso aqui, deixa eu ver se está tudo certinho. Eu preciso jogar o valor do EDT consulta no meu parâmetro, né? Então eu vou jogar um if aqui. Aqui eu vou ter que repetir o código, porque o parâmetro só assumiu na Query Unidades depois que eu dei um add, que a linha estava terminada, então eu preciso repetir o código, não vai ter repetir esse if. Então eu coloco o parâmetro pfield,
Se ele for do tipo string, eu vou colocar para ele receber o EDT consulta entre o símbolo de porcentagem no início e no fim. É isso daqui que vai fazer ele buscar o que eu digitar no início, no fim ou no meio da palavra, tá? Na tabela. Então, o meu EDT consulta.text concatenado com o porcentagem no final e no começo. Tá? E se ele não for do tipo string, se o meu campo não for do tipo string, então eu vou tirar os porcentagens, porque ele vai ser só igual, não vai ter like, então não pode ter o porcentagem. Ponto e vírgula. Então é isso daí, pessoal. Tá montado a nossa função que vai atualizar o select em tempo de execução. Tá? Então, deixa eu ver aqui que dar uma conferida geral. Eu preciso fazer um valor inicial na hora que eu abrir o formulário. Então, no OnShow, ele precisa ter um código para pegar o campo inicial que tiver marcado, tá? Então, para não repetir código, eu vou colocar o CMB pesquisa change, que ele já faz isso. Ele pega o código que está selecionado e já monta o SQL de acordo com esse campo aí que está selecionado. Tá? Então, eu dou um pesquisa change e dou um open na minha unidade, que é a unidade. E eu também preciso colocar esse código só que primeiramente a gente vai fazer o seguinte, vai colocar aqui nos itens do combo o nome das colunas. Precisa estar exatamente igual você colocou no título lá no nome, porque senão, como ele faz if igual, se não tiver exatamente igual, ele não vai encontrar, tá? E aqui eu vou deixar um uppercase para ficar tudo maiúsculo, para ficar sempre um padrão. Eu sempre uso maiúsculo nos meus sistemas. Apagar esse valor aqui, tá? E dar um salvar. Então eu vou precisar colocar no deixa eu ver se eu já não fiz, acho que não. Não fiz. Então no meu btn consultar aqui num clique, eu preciso chamar o evento pesquisa change, que ele já vai fazer toda a montagem do SQL. Não vou repetir código também, né? Então vou chamar ele aqui e dar um self nele. Dar um self não, mandar o self como parâmetro. Vamos ver como é que ficou. Está certinho. Deu erro, não tá faltando alguma coisa ainda. Eu já até sei o que é. Primeiro eu já vi aqui no combo box, tem que tirar esse CMB pesquisar. Que tá no text e também nos itens deve ter uma linha em branco lá. Deixa eu verificar. Deixar o primeiro já apontado, tirar a linha, beleza. E eu faltou atribuir na variável tipo campo, o tipo do campo que é. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no meu atualiza SQL. Então, eu vou colocar a variável tipo campo, vai receber o char field by name, nome do campo, data type. Então, char unidades, ponto field by name, o campo que eu quero saber o tipo é o nome do campo, o nome campo, que é a variável que eu estou passando por parâmetro, ponto data type. Então, ele já vai me indicar o tipo do campo para eu testar lá nos if embaixo. Tá? Então, eu acho que é isso daí, pessoal. Vamos testar para ver se deu certo. Perfeito. É isso aí. Então, quando eu clico, ele ordena por ordem crescente. Quando eu clico novamente, por ordem decrescente. Tá? Digito um campo e dou buscar, ele busca o que está dentro no início, meio e fim. Tá? Bom, pessoal, é isso daí. Tá? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários abaixo.
que eu vou responder. À medida que eu for vendo, eu vou respondendo, tá? A gente vai ter mais uma aula sobre DBGrid, a aula final, para ajustar um negocinho que eu vi que dá para fazer aqui, um negocinho legal que dá para implementar. Para isso, se inscreva no canal, deixa o like para você receber as notificações de quando vierem novos vídeos. Eu estou preparando também aula sobre desenvolvimento de aplicativo Android e iOS pelo Delphi, tá? Se alguém tiver alguma sugestão, pode deixar aí que a gente providencia. Muito obrigado e até a próxima.